Olá! Nesse vídeo e no próximo, nós vamos abordar neoplasias lipogênicas malignas, especialmente as relacionadas com as alterações do gene MDM2. Vamos iniciar com o tumor lipomatoso com atipias, liposarcoma bem diferenciado e sua distinção com neoplasias benignas. O tumor lipomatoso com atipias, liposarcoma bem diferenciado, ocorre sobretudo depois dos 50 anos. Sendo muito raro na infância. Ocorre sobretudo em regiões intracavitárias, especialmente retroperitônio, menos frequentemente em extremidades e cabeça e pescoço, e é quase sempre profundo. A neoplasia é usualmente circunscrita e apresenta alternância do componente lipogênico e componente estromal. O predomínio desses componentes varia muito de caso a caso. Nos focos lipogênicos, os adipócitos geralmente variam de tamanho. Olhando esses componentes com maior detalhe, a maioria dos casos exibe células multivacuolizadas, que nada mais são do que lipoblastos, geralmente com atipias nucleares inconfundíveis. Outros focos da mesma lesão sempre apresentam atipias em células estromais. A maioria dos casos não apresenta dificuldades para se identificar células atípicas, tanto no estroma como nos adipocitos. Porém, há alguns exemplos onde as atipias são mais sutis, criando dificuldade diagnóstica. Por exemplo, esse caso tem atipias suficientes? Se sim, e esse? Tem atipias suficientes? Em alguns casos problemáticos, é preciso se lançar mão de exames complementares. Entre os exames complementares, o mais comumente usado é a pesquisa imunistoquímica de MDM2 e CDK4, que tem algumas falhas, como nós vamos ver logo adiante. A detecção molecular da amplificação do MDM2 e CDK4, entre outros genes, é considerado o método padrão para diagnóstico conclusivo dessa entidade e pode ser feito por PCR ou FISH. A amplificação do CDK4 desencadeia um processo que inibe a proteína RB, levando à síntese celular. Por outro lado, a superexpressão do gene MDM2 inibe a proteína P53, levando à síntese celular e diminuição da apoptose. Ambos os processos são, portanto, oncogênicos. A expressão forte de MDM2 e CDK4 nos casos típicos é usualmente vista nos liposarcomas bem diferenciados, é bem visível nos tumores que mostram transição do bem diferenciado para o pouco diferenciado e também nos tumores completamente desdiferenciados. Usualmente o CDK4 é mais sensível e menos específico que o MDM2, sendo que a associação de ambos os marcadores é mais confiável para o diagnóstico definitivo. A expressão forte desses marcadores é ausente no lipoma e ausente no liposarcoma mixoide, e é excepcionalmente vista no lipoma de células fusiformes pleomórfico. Neste exemplo, onde as atipias predominam no estroma, o MDM2 é facilmente visível nessas células. Por outro lado, a expressão nas células adipocíticas é usualmente mais fraca, criando dificuldade na distinção com expressões inespecíficas, sobretudo em histiócitos. Quando indicar a pesquisa de amplificação do gene MDM2? Essa questão está entre os casos mais frequentes que são enviados para consulta e já foi objeto de vários trabalhos ao longo de anos. Em serviços de referência, usualmente a pesquisa é realizada em tumores recorrentes, tumores com atipias duvidosas, tumores de extremidades maiores de 10 centímetros e em pacientes com mais de 50 anos, e tumores profundos, intracavitários, especialmente retroperitônio e pelve. Esse particular trabalho tem grande importância, porque reuniu
uma série exclusivamente de tumores problemáticos, ou seja, que tinha pelo menos uma dessas indicações, com a finalidade de distinguir tumor benigno do maligno por amplificação do gene MDM2. Nessa pesquisa, eles concluíram, por exemplo, que esse tumor era um tumor lipomatoso com atipias, o que é esperado. Mas esse outro exemplo concluiu-se por ser benigno, apenas uma esteatonecrose. Este outro, um lipoma de células fusiformes, até bem clássico. Mas este aqui, apenas um lipoma pleomórfico, dando uma ideia das superposições morfológicas. Se nós estratificarmos os resultados desse trabalho por indicação, lembrando sempre que são casos problemáticos, a gente vai ver que a porcentagem de tumores malignos, ou seja, que tiveram amplificação do gene MDM2, representados aqui em vermelho, nunca excede 50% em quaisquer das indicações, quer seja única, múltipla, localização profunda, grande tamanho, com um leve aumento de porcentagem nos casos de atipias duvidosas. Se nós estratificarmos os resultados por localização topográfica, a gente vai ver que a maioria dos tumores malignos, ou seja, aqueles que apresentaram amplificação do gene MDM2, têm localização profunda e são praticamente ausentes nas regiões superficiais. Esse trabalho, por fim, alerta que a maioria dos tumores lipomatosos com atipias tiveram mais de um fator de risco. Além disso, os 7 tumores acrais estudados foram benignos e os casos malignos ocorreram sempre acima de 50 anos. Esse mesmo grupo, num outro trabalho, utilizou a mesma casuística desses casos problemáticos para comparar os resultados de amplificação do gene MDM2 e CDK4 com a pesquisa imunistoquímica das proteínas correspondentes. O MDM2 foi negativo na grande maioria dos lipomas, que é esperado, aqui em azul. Mas também foi negativo em 30% dos liposarcomas, em vermelho. Além disso, a positividade forte em grande número de células para MDM2 foi muito pouco frequente nos casos malignos, resultando numa especificidade confiável, mas uma sensibilidade muito fraca. Lembrando sempre que se trata de casuísticas de casos complicados, problemáticos. Nesses casos, a positividade imunistoquímica para MDM2 e CDK4 combinadas é relativamente confiável, mas a negatividade não garante lesão benigna. Com isso, encerramos a primeira parte de neoplasias lipogênicas malignas, que abordou o tumor lipomatoso com atipias, liposarcoma bem diferenciado e sua distinção com neoplasias benignas. Até o próximo vídeo.